Nós estamos aqui na residência da nossa querida professora Lúcia Amaral. Professora essa que ensinou vários e longos e saudosos anos na Escola Padre Clóvis Pimentel e que hoje, nos seus 50 anos, nós temos o prazer de ouvir, né, algumas palavras importantes que ela venha trabalhar conosco sobre a questão dos 50 anos da escola. Professora Lúcia Amaral, em que período a senhora lecionou na escola estadual? Eu lecionei pela primeira vez na escola estadual em 1974 a 1986. E depois voltei já num outro contrato em 1999 e saí em 2001. Como era a escola nesse período, quanto à sua estrutura física, a qualidade de ensino e como a senhora via o interesse dos alunos em relação aos estudos? Olha, a estrutura física da escola deixava muito a desejar, porque as instalações do lado direito, do lado esquerdo de quem entra, que abrangia cantina, sanitário, eram horríveis. E as salas de aula, não tanto. Tinha condição de a gente trabalhar bem, mas numa época as paredes estavam dando choque. Próximo ao quadro negro, se colocava a mão, sentia-se, tomasse choque de verdade, né? Além disso, o interesse dos alunos, você falou também, não foi? O interesse dos alunos, eu acho que era bem maior do que o de hoje. Era um interesse, vamos supor assim, de ir fundo no conhecimento. Eu não digo que todos tivessem esse interesse, mas a grande maioria tinha. Eram mais calmos, mais interessados realmente. Hoje, eu acho que com o progresso da informática, com tantos outros meios que eles dispõem, então não há esse interesse de verticalizar o conhecimento. E com esse desenvolvimento da informática, o progresso, computador, tudo às mãos assim, da grande parte da população, parece que o interesse ficou num plano horizontal, de abranger mais, sem nenhuma preocupação de um aprofundamento. É como o aluno que hoje sabe manejar um computador, uma calculadora, e não sabe fazer os cálculos mentais assim com a tabuada. Eu ligo muito isso ao ensino da matemática, que eu nunca me separei realmente dessa disciplina. Com respeito ao material que a gente usava, era muito racionado. O giz era na continha certa. Giz colorido era uma raridade. Então a gente tinha o quê? Que material a gente dispunha? A gente dispunha de giz, quadro de giz, às vezes nessa condição de dar choque, e do mimeógrafo. 2. Vez por outra um estava quebrado. Então era aquela fila para se usar o mimeógrafo. As provas ou à mão ou no mimeógrafo. Então isso era a coisa que mais nos incomodava lá, no preparo de algum resumo, de prova, etc. Quanto aos professores, eu me lembro de uma época que realmente foi uma época áurea. Quando eu cheguei lá, o diretor era o professor Amaro Fernandes. Não me lembro bem se havia educador de apoio, vice-diretor, não sei bem. Eu sei que o professor Menezes tinha sido diretor, Lourdes Barbosa andava por lá, Marlene Maria e Maria Esther Cerquinho. Maria Esther Cerquinho saiu no ano que eu entrei. E ficou Marlene, que foi realmente a pessoa que me catequizou para ficar lá. Garantindo, quando eu estava ainda na faculdade, ela garantiu que eu não aceitasse o contrato de outra escola, porque ela estava batalhando e ia conseguir uma vaga para mim no estadual. Então, eu esperei e isso se concretizou. Voltando aos professores, nós tínhamos muito bons professores. Muito difícil dizer, na época, quem não era bom professor. Eu não queria citar, assim, nomes, porque a gente
cito 2, 3 e magoa alguém que estava na mesma condição, na mesma dedicação do que a gente falou e ficou esquecido. Então, todos eram excelentes. Posso falar de um que não está mais por aqui. Roberto Torres, na matemática, Mauro Castelo Branco, que eu me lembro, a primeira feira de ciência foi encantadora. Ele fez uma molécula de DNA enorme, que é aquela helicoidal, né? E expôs lá na sala de entrada do estadual. As feiras se aconteciam numa simplicidade muito grande, mas com muito conteúdo, com muita criatividade. Era naquele terraço, ao lado da ala central, quando a gente entra no lado esquerdo, naquelas salas, tinha um terraço, que a gente ficava ali no primeiro andar e via a quadra. Ali naquele terraço aconteciam, e embaixo também, a colocação das barracas, né? E aconteciam as representações. E o professorado era excelente. Eu não me lembro de um que na época eu achasse, assim, com a minha pouca experiência no ginasial, que na época era o curso ginasial, eu não me lembro de nenhum que eu imaginasse, fulano é fraco. Todos eram muito bons. Todos. Daqui de Moeiro, todos da época eram nota 10. Quanto à questão do funcionamento da escola, ela funcionava com quantos turnos? Mais ou menos assim, que quantitativo de alunos a gente poderia hoje citar naquele período? Olha, eu fui sempre muito ligada aos turnos do dia. Na época, quando eu comecei lá, eu só ensinava à tarde. E nós tínhamos um número X de aulas, que eu era professora do Estado, no Regina Coelho, pela manhã, localizada lá, mas recebendo o meu salário pelo Estado. E havia um limite, ninguém podia extrapolar, que o primário de 125 aulas só podia ter 80. Então eu comecei à tarde com poucas aulas. Depois eu me transferi para o estadual em 74. Tirei minha licença-prêmio e fui para o estadual já com mais 120 e tantas aulas e dentro de pouco tempo a alteração de carga horária para mais até que atingi a carga máxima e fiquei com poucas aulas no Regina Coelho. Sempre fui professora do dia, principalmente à tarde e depois manhã e tarde, alternadas. Um dia estava lá, outro dia estava no Regina Coelho. Nunca ensinei à noite lá. Fui assim muito procurada para substituir diretor que tinha deixado a sala de aula para assumir direção. Eu fui procurada. Fui um dia garantir o seguinte: eu vou hoje enquanto vocês encontram um professor para colocar, que era na época o supletivo. Eram os cursos que havia lá, era o antigo primário, o ginasial, o científico e depois o supletivo. Aí foi mudando de nome, né, Toninha? Porque a gente sabe que as faixas são 3. É o primário, abrangente pré-escolar, alfabetização, jardim, pré-escolar, tudo isso através do tempo só mudou de nome e ficou na mesma faixa, o conteúdo da mesma faixa etária. Depois veio o antigo ginasial, que foi recebido aos poucos, mudou de nome para primeiro grau menor, primeiro grau maior. Depois para o ensino fundamental das séries iniciais e o ensino fundamental das séries finais. Esse bloco permaneceu. E quanto ao terceiro bloco, que eu chamo assim, que correspondia ao científico, passou, também correspondia na época, noutras escolas, contabilidade, pedagógico, também com o nome de magistério, e chegou a época dos cursos profissionalizantes, todos no nível do atual ensino médio. Profissionalizante de saúde, auxiliar de contabilidade, auxiliar de comércio, além do supletivo, que era no início. E também, o ano, se eu não me engano, funcionou lá o EJA, de jovens e adultos. Né? Então, isso mais ou menos em que época dos anos? 70, 80, até o início de 90.
tinha também o primário mesmo, de primeira série em diante, que a primeira série já era alfabetização e primeira série. Enquanto nas escolas particulares era separado. Alfabetização já ia para a primeira série, doutor, né? Já, e lá fazia o milagre na escola estadual e nas outras escolas de fazer tudo isso num ano só. Mas em 90, acho que foi década de 90, o primário foi retirado lá. Aí ficaram apenas as turmas do primeiro grau maior, na época, que era o ginasial, que é hoje o fundamental das séries finais, né? E o médio. E aos poucos, o que eu queria dizer aqui, que era uma coisa que já se comentava naquela época, mas que eu lamento até hoje, que aquela escola era para ter sido mantida como uma escola exclusiva do ensino médio. Era para outras escolas ficarem no fundamental e ela ficar espécie de faculdade, só com ensino médio. Foi a primeira escola implantada no estado, aqui em Limoeiro, né? Começou no Norte Costa, e com aquele professorado excelente que tinha nesse ano de 73, 74, por aí. No início eu não posso dizer muito, porque eu só cheguei lá nessa data. Pois bem, quais as maiores dificuldades como professora da escola estadual naquela época? Olha, Tonel, eu acho que vou voltar àquilo que eu disse no início. Era o material, entendeu? Era, às vezes, não tanto, porque os pais, geralmente os pais das escolas públicas valorizam os professores. Valorizam muito. E os alunos, quando deixam de estar naquela escola e que se encontram com a gente, eles sempre têm uma atitude assim, de comentar, de respeito e tudo mais. Eu mesmo tenho notado isso muito mais frequente entre os alunos que saíram das escolas públicas. Quer dizer, o afeto do aluno da escola pública em relação ao professor é muito mais muito mais. Eu não sei nem explicar a razão. Talvez na escola particular entre aí aquela ideia que pagando tem direito. Enquanto na escola pública, acha que o professor está fazendo, talvez, muitos acham, que o professor está fazendo um favor, né? Um favor em atender. Muitos acham, tratam bem por isso. Porque a gente estudando sociologia já aprendeu que em outros tempos as autoridades de uma cidade quais eram? O juiz, o padre, o delegado, o professor. E me lembre, mas o prefeito, com certeza, né? E o professor era uma autoridade. Pois bem, como a senhora vê a escola estadual hoje, nos seus 50 anos de existência? Olha, Tonel, eu entrei lá da última vez, eu vejo a escola estadual como vamos dizer assim, um campo aberto, uma arena à espera de alunos, não é? Porque nós sabemos que ultimamente ela foi muito assim prejudicada com respeito ao número de alunos. Essa exigência de completar as turmas nas escolas de referência, né, bloqueou um pouquinho a liberdade da família de escolher a escola que lhe convém, pela qual tenha simpatia, que tenha proximidade física e tudo mais. Mas eu vejo a escola na sua estrutura sem defeito. Eu vejo uma escola aberta para tudo que quiser nela ser implantado. Eu vejo uma escola assim, exemplar. Agora, vejo com tristeza essa situação que eu falei de poucos alunos. Vejo e imagino o sacrifício que tem a diretoria, você principalmente os seus ajudantes assim, da diretoria, imediatos, em manter o professorado procurando opções para colocar na escola de forma que aquele professor permaneça. É ou não é? Não acontece isso? Acontece. A gente sente, porque vez por outra você numa entrevista eu percebo, olha,
está implantando uma coisa que antes não se fazia. É bom implantar novidades, com certeza, cinema, jornal, seja o que você sempre procurou. Está sempre aberto para essas novidades. Mas a essência ficou prejudicada, que era a educação assim, com conhecimento, com formação, ficou prejudicada porque abriram horizontes. Em 1998, uma escola aqui de Limoeiro nos procurou lá na DERE para implantar o ensino, na época, de segundo grau. Então, não sei se você se lembra disso, mas Lourdes Tavares, eu acho que você estava junto, e outros professores de lá, nos procuraram lá na DERE para interceder junto a um diretor daqui, que não implantasse naquele ano o segundo grau. Porque a escola estadual estava esfacelada, realmente estava. Aula no Centro Social Urbano, na Escola Regina Sete, no Centro São Francisco, no Industrial, a gente fazia uma ginástica para dar aula aqui e correr para lá, ou então dar aula lá no Industrial e correr para cá. 4 turnos nessa época, para poder cobrir, né, o deslocamento de muita gente. E eu sei que agora me perdi um pouco. Estava falando de que, Tony? Eu queria dizer uma coisa e... a questão do quantitativo de alunos. Pronto, Então, nessa época, nós não liberamos a este diretor a implantação do segundo grau. E ele acatou a decisão, entendeu a situação e aguardou por um ano. No outro ano, 1999, a Escola Industrial, o Moraes e Silva, o Áustrio Costa, o Seráfico Ricardo e o Ginásio de Limoeiro implantaram o segundo grau. Até nós perguntávamos lá, vocês têm professores para assumir este ensino de segundo grau? Não que a gente desconfiasse da capacidade, mas da experiência. Porque eu via como professor que todo mundo só queria ficar nas turmas mais fáceis. Ganhava igual. A turma fácil, a turma lá no fim. Então eu preferia as turmas mais fáceis, de menor trabalho. E como é que ia enfrentar o ensino médio, que se exige tanto? Sempre áreas deficientes como matemática, física, química, biologia, redação, que a redação é a alma, né? E eu ficava nessa desconfiança. E não demorou muito tempo para eu, infelizmente, ver que eu tinha razão. Já estava fora de lá, mas eu vi que o negócio não andou como devia andar. Sim. Bem, nós estamos aqui conversando um pouco com a nossa professora Lúcia Amaral. Ela que tem, assim, é uma biblioteca ambulante, né? Tem o conhecimento de Limoeiro de várias causas. Pelo trabalho que ela teve como educadora, como técnica educacional, trabalhou também na GRE. Trabalhei, fui gerente de ensino, né? Assumiu alguma gestão em algum período dessa? Não. Mas foi convidada? Diretora, sim. Fui convidada, podia escolher a escola, mas não quis. Mas por que esse não querer assim? Sabe, é tão difícil. Eu vou lhe dizer com um exemplo assim, pequeno, mas você vai entender. A gente, assim, nos intervalos, ou às vezes até em rua, ouve um colega professor conversar, eu gosto muito da minha escola, lá é ótimo, o diretor é excelente, um diretor amigo, olha, a gente trabalha muito sossegado. Aí eu conheço o diretor, eu sei que é a história, o diretor passa a mão. O outro diz, não gosto de trabalhar em tal escola, porque lá o diretor pega pelo pé, é uma perseguição, é atrás. Eu conheço o diretor e sei que o negócio é diferente. Então, é como a história do velho, do menino e do jumento. Você não sabe? Pois bem. Professora, que mensagem a senhora daria a todos que fazem parte da escola e também aos ex-alunos, amigos, os professores, nesse momento assim que ela completa 50 anos de existência, transformando gerações em Limoeiro?
Olha, em primeiro lugar, aos professores que não estão mais na escola, eu acho que nós que estivemos juntos, a escola toda, tem uma palavra de agradecimento, porque ajudaram muito a construir o nome da escola estadual, que já alcançou assim, outros municípios, não é? E alguns prêmios também. Aos que estavam fora e que batalharam por isso. Aos que estão lá, e não desanimem, mas que deem o que pode dar, porque à medida que a pessoa se acomoda, porque pensa num baixo salário, porque pensa que fulano faz menos, ganha igual a mim que eu faço mais, então está prejudicando, em primeiro lugar, ao seu próprio nome. E nós fazemos o nosso nome pelo que nós damos na nossa profissão. Se eu vou olhar para o outro, eu estou me descuidando. Eu estou descuidando de mim mesma. Então, fazer aquilo a que se propôs quando escolheu a profissão. Fazer e se os filhos, deixar os filhos assim escolherem aquilo para o qual eles querem mesmo, têm o dom de fazer. Eu mesma nunca assim incentivei a aluna a fazer curso de magistério nem licenciatura. Eu nunca aconselhei. Geralmente acontece isso. A gente acha que há outros cursos que a pessoa vai trabalhar mais satisfeita, porque é preciso ver o ensino não como uma profissão, mas como uma missão. A gente deve ver como uma missão. É porque é ensinar, é passar conhecimento só. É tudo isso e formar o cidadão. Então, se eu não tenho uma mensagem de vida, um exemplo, uma coisa para passar para meus alunos, eu não estou cumprindo integralmente aquilo que eu jurei no dia da formatura. Entendeu? O Alexandre dá um pausa aí, agora não precisa filmar mais. Estamos satisfeitos.